Se me perguntar qual é a música, que a canção do Zé Afonso gosto mais, eu digo-lhe já. É o Redondo Vocábulo. Era redondo o vocábulo, uma soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de laura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ar e do cão. Soma agreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de laura a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, crescia clamando vingança. Nos degraus da laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ao ar e do cão. Era um redondo vocábulo. Letra e música de José Afonso, segunda canção do alinhamento de Venham Mais 5 de 1973, o sexto de 11 discos de José Afonso para a etiqueta Orfeu, agora reeditado em versão remasterizada e ao qual a Antena 1 dedica este programa especial com a participação do antigo editor Arnaldo Trindade, 78 anos, um nome para a história da música em Portugal. Na canção só fiz amigos e só gravava amigos e praticamente eram todos. E isso é que me deu prazer. A Antena 1 apresenta Venham Mais 5, de José Afonso, um programa especial com o qual assinalamos a reedição em versão remasterizada por Tó Pinheiro da Silva daquele que foi o sexto disco de José Afonso para a etiqueta Orfeu, de Arnaldo Trindade, o último gravado antes do 25 de Abril e o primeiro em que as canções, 10, são todas elas da autoria de José Afonso, circunstância que só viria a repetir-se 3 anos depois e 2 discos mais tarde em Com as Minhas Tamanquinhas. Gravação efetuada em Paris nos estúdios Aquarium de Gilles Salé entre os dias 10 e 20 de outubro de 1973. Produção de José Nisa. Arranjo e direção musical de José Mário Branco. Participação dos músicos Iório Gonçalves, que concebeu e executou os acompanhamentos de viola, Michel Con, Michel Delaporte, Alain Noël, André Carrado, Michel Berger, Jean-Claude Dubois, Ricardo Galeazzi, Locoud Benedetti
Jean-Claude Naude, Michel Bouzon, Michel Granoux e Marcel Perdigon, e ainda da cantora Janine de Valenne, a voz feminina em Venham Mais 5, canção título do disco que justifica este programa especial, com gravações de António Antunes e de Manuel Augusto e montagem de António Antunes. Venham Mais 5, um programa de António Macedo. A gente ajuda, havemos de ser mais ou vencer, mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Bem me diziam, bem me avisavam como era lá. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é o rã. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Venham Mais 5, a canção título do sexto de 11 discos gravados por José Afonso para a editora Orfeu da Arnal Trindade, disco de 1973, o último de José Afonso antes do 25 de Abril. A bem dizer, estamos a meio do caminho que José Afonso percorreu com a editora Orfeu, para a qual gravou, entre 1968 e 1981, 11 discos. 11 discos em 13 anos. Sem dúvida, o período mais fulgurante da atividade de José Afonso e ao qual esteve intimamente associado o editor Arnal Trindade, 78 anos, que nos vai acompanhar ao longo deste programa. Sabe que eu sou produto de uma burguesia liberal. E com muita piada, o José Afonso dizia: a revolução era impossível sem a ajuda da burguesia liberal. Portanto, vai ao tema, ao mote. E no tempo em que eu comecei a abrir os olhos para a cultura, havia uma espécie de um renascimento na cidade do Porto das Artes, baseado numa grande escola de belas artes, que tínhamos grandes pintores, muitos deles fizeram as capas para a Orfeu. Havia o Teatro Experimental, outra vez menciono o António Pedro, que era das maiores companhias de teatro, posso dizer, da Europa. O Macbeth dele foi considerado das melhores apresentações da Europa. Tínhamos o Cineclube do Porto,
em que todos os domingos de manhã, em vez de nos irmos à missa, íamos ao cinema Batalha ver as obras do Charles Chaplin, do neorrealismo italiano, do surrealismo francês, coisas que não se viam, não eram comerciais, não se viam nos cinemas. E um grupo de poetas extraordinários, que era o Notícias do Bloqueio, que era o Daniel Filipe, que eu considero hoje ainda um poeta injustiçado, que não devia ser conhecido a um nível de mais elevado da poesia portuguesa, um Pepiniano Carlos, um Veiga Leitão, o João Apolinário, eu sei lá, havia de facto uma elite intelectual no Porto extraordinária. E sabe que isto é importantíssimo, não é? Havia o Majestic em frente à minha casa de comércio, onde era um centro de encontro do José Régio, do Alberto Serpa, quando vinham ao Porto. Havia uma tertúlia todas as segundas-feiras à noite no restaurante Escondidinho, que era patrocinado pelo o dono do 1º de Janeiro, e que juntava à mesa o Manuel de Oliveira, o Zé Régio, o Alberto Serpa, o António Lopes Ribeiro, onde se falava de tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, era um renascimento e, de facto, um estar de necessidade de irmos mais para a frente, nos europeizarmos, de irmos lá fora, cá dentro. Eu sei lá, era de facto uma época que foi propícia a se fazerem coisas. E depois, eu pessoalmente gostava do que era bonito, não é? Como eu expliquei, gostei da poesia, gravei a prosa, os melhores prosadores, criei amigos, contactos pessoais e depois muito particulares, com eles todos, e sabe que isto entra por osmose. Não é preciso ir à universidade. Não há universidade de poesia. Nem sequer universidade de empresários. Os empresários também, cá em Portugal se fazem, aqui talvez lá fora, são entrepreneurs, são pessoas que se fazem por si próprias. Porque gostam, porque acham que é bonito. Portanto, foi assim a história. A história que ficou para a história. Caso único no mundo foi uma empresa, uma companhia de discos, começou com a poesia e acabou na música. Normalmente isso nunca acontece. Mas o nome é escolhido por causa disso. Exatamente, o Orfeu, o deus da música e da poesia. E aliás, como digo, o meu amor de criança, o amor de adolescente era o Fernando Pessoa e o Mário Sá Carneiro, não é? Os homens do Orfeu. Uma editora que passou da poesia para a música. Um caso histórico e para a história que teve a liderá-lo um homem de sorte, reconhecido pelo próprio. O editor Arnaldo Trindade quase viu morrer em pleno estúdio de Santa Catarina, no Porto, o poeta Miguel Torga. Sabe que eu tive a sorte de ter um pai muito evoluído. O meu pai não era um comerciante vulgar. O meu pai era uma pessoa também que se interessava por arte. Ele, aliás, também, no começo da vida dele, também trabalhou em discos com a Polydor, na altura, e, portanto, era uma pessoa que gostava muito da arte. E também era uma pessoa muito evoluída. Ele deixava-me fazer o que eu quisesse. Quer dizer, deixava fazer aquilo que eu sabia que eu podia fazer bem e que teria interesse. Portanto, eu quando entrei para a firma, não é? Portanto, para trabalhar, estava a estudar também. Estudava e trabalhava. Quando cheguei à firma, era das mais importantes firmas de importação de eletrodoméstico. Era talvez a segunda ou terceira mais importante firma no ramo, não é? Mas eu nunca gostei. Pá. Eu acho que os frigoríficos são quadrados, são brancos, ou eram, as máquinas de lavar também. Os caixotes dos televisores também não interessam, só interessam depois quando aparecem as imagens. Portanto, não era bem o que me interesse. E disse ao meu pai, eu queria fazer uma coisa nova aqui nesta empresa. Queria começar a fazer os discos. E interessante, porque foi o começo da microgravação, e portanto o Orfeu só tem discos microgravados. Depois começámos a fazer os poetas, estava eu com 19 anos, apareceram o Miguel Torga, a pessoa mais difícil no mundo da poesia, como interesse, não é? Que não dava um autógrafo a ninguém. E eu chego lá, a Miramar, a casa onde eu estava a passar férias, e apresentei-me.
E ele achou piada, um rapaz de 19 anos a falar com ele, e a dizer-lhe é necessário fazer um disco de poesia para a sua voz ficar registada e ensinar às pessoas que gostam da sua poesia a maneira como se deve dizer os versos. Ele achou piada, só pôs um problema. Como é que eu vou controlar a venda? E eu disse, facilmente. O senhor vai assinar as etiquetas dos discos. E um homem que nunca dava autógrafos, todas as pessoas que compraram discos de Miguel Torga têm o autógrafo dele nas etiquetas. Portanto, depois começaram os outros. É interessantíssimo, por exemplo, o Zé Régio a dizer monocordicamente os poemas de Deus e o Diabo, não é? E em que ele dizia o Cântico Negro de uma maneira muito calma, muito monocórdica, e em que eu disse assim, perguntei-lhe, depois de um destes jantares com Manuel Oliveira e Manuel Pinto Azevedo, fomos para a minha cabine, em frente ao Majestic, esperar que os elétricos parassem para poder gravar nas cabines, com uma Ampex 4 pistas que eu trouxe dos Estados Unidos, que era um avanço enorme técnico na altura. E então ele disse assim, eu quero gravar isto para mostrar como se deve dizer o Cântico Negro, não da maneira histriónica, como diz João Vilaré, mas como ele deve ser lido. E eu achei, de facto, eu gostaria mais do João Vilaré dizer o Cântico Negro. Mas pronto, era a opinião dele. E pronto, e acho que muito importante esse documento. Como é que os autores veem os seus poemas. Até como uma maneira para estudar, uma maneira boa de estudar o ritmo e a melodia que eles impõem às suas peças, que está somente na imaginação deles, não é? Uhum. Talvez eles mudassem de opinião quando o ouvissem. Ora, o próprio Torga esteve quase a morrer quando disse o poema Ode à Poesia. Também há depois Horas Mortas, depois dos elétricos pararem na Rua de Santa Catarina. Ele disse o Ode à Poesia, nunca tinha dito um poema e deu-lhe uma síncope. E emocionou-se tanto que deu uma síncope. E foi a mulher André Craver Rocha que o auxiliou com remédios, não sei até com uma injeção, o reanimou. Está a ver que era terrível ter na nossa cabine, aqui morreu Miguel Torga a dizer poesia. Não estaria bom. Arnaldo Trindade, fundador e proprietário da editora Orfeu, 78 anos de idade, hoje retirado de toda a atividade, menos a da escrita, como ouviremos mais adiante neste programa, em que ele nos acompanha na apresentação em reversão remasterizada do álbum Venham Mais 5, reeditado recentemente com o apoio da Antena 1. O sexto de José Afonso para a Orfeu, o último que gravou antes do 25 de Abril, o disco que obrigou o diretor musical José Mário Branco a 5 diretas consecutivas e o primeiro que inclui exclusivamente canções escritas e compostas por José Afonso. Algumas delas, quando nesse mesmo ano de 1973 esteve preso às ordens da PIDE no Forte de Caxias, deu-lhe para um desalvorado surrealismo que confundiu os censores, mas que não confundiu o público. Venham Mais 5 é o disco que fecha na perfeição com a perfeição do Gastão. Gastão era perfeito. Gastão era perfeito, conduzido por seu dono, em sonolências afeito às picadas dos mosquitos. Era Gastão milionário, vivia em tapetes raros. Se lhe viravam as costas, chamava logo a polícia. Em crises de malcrência vinha-lhe o gosto pela soda, mas ninguém se avespinhava que em viúvaças ocultas nem Gastão se apercebia de quanta vida o prendara, entre estiletes de prata e colchas de seda fina. Gastão era deste jeito, fazia provas reais. Gastão era um parapeito de papas e cardeais. Vinha-lhe só por fastio nos tic-tacs da vida, o solene desfastio pela manqueira entrevada. Mandava bombons recados por mensageiros aflitos. Não fora Gastão dos fracos e já seria ministro. Conheci-o em Alverca num bidão de gasolina.
pneu às avessas, mas dias-me é que sofria. No solstício de junho, a quem eu quisesse ouvir, dizia que era sobrinho do Fernão Pérez de Trava. Querem saber de Gastão, vão ao Palácio da Pena. Usa agora capachinho e gosta de codornizes. Gastão era prefeito, conduzido por seu dono, em sonolências afeito às picadas dos mosquitos. Tem um sinal que o indica como um mais forte doutor. Espeta o dedo no queixo e diz que é Nosso Senhor. Gastão era prefeito de e por José Afonso. A canção que fechou o alinhamento Venham Mais 5, o disco cuja reedição remasterizada com o apoio da Antena 1 justifica este programa especial, em que nos acompanha o antigo editor de José Afonso, Arnaldo Trindade, o homem da Orfeu, que nos recorda agora como e em que circunstâncias conheceu o autor de Grândola, Vila Morena. Arnaldo Trindade. O Zeca Afonso apareceu, já tinha há muito tempo, eu traçava-me desde, claro, os discos todos fantásticos que ele gravou no início, até as baladas e as primitivas de Coimbra, aquele disco fantástico que ele gravou com os Vampiros e o Bairro Negro, etc. Esse disco foi proibido. Foi proibido e deu um estigma sobre o Zé Afonso que ninguém o quis gravar, com medo que todo o investimento que fosse feito não era reprodutivo. Portanto, o Zé Afonso tinha um disco preparado pelo Rui Pato e ninguém, foi a todas as editoras e ninguém o quis gravar. Não querias gravar com medo que fosse proibido. E eu achei aquilo assim, não, os Cantares do Andarilho é tão lindo, que isto tem que se gravar e depois vai-se ver como é. E foi feito. E gravámos os Cantares do Andarilho. Apareceu lá o Rui Pato com o Zeca e foi o nosso primeiro contacto. No tocante às relações com os artistas, Arnaldo Trindade foi um inovador e um pioneiro. Queria dar possibilidades, não só a ele, mas também a outros que também estavam nessa maneira. Aliás, eu comecei até com o Adriano Cláudio Oliveira, desse sistema. O nosso sistema contratual da editora, em relação a muitos artistas, era também original e inédita. Foi inventada, era de estabelecer uma mensalidade para os artistas, sem prejuízo de outra remuneração, completar em royalties e em direitos de autor, que tinha como contrapartida única a gravação anual de um LP. E esse sistema garantiu, pela primeira vez, por exemplo, José Afonso e Adriano pudessem desfrutar de alguma estabilidade financeira. O valor dessas mensalidades tinha, na altura, um razoável significado. Recordo que o José Afonso recebia 15 mil escudos por mês, com 4 ou 5 salários destes já se podia comprar um automóvel novo. Isso são palavras do Zé Nisa, que eu estive a ler. O Zé Nisa era o nosso produtor. E escreveu isto exatamente para esclarecer muitas dúvidas sobre o nosso processo de tratar os artistas. Porque nós, de facto, como disse, eles recebiam uma mensalidade porque não tinham outra hipótese de trabalhar, porque o Zé Afonso foi excluído do seu trabalho por razões políticas, o Adriano também, e não tinha outro meio de sobrevivência se não fosse esta mensalidade. E é assim que Arnaldo Trindade, à conversa com a Antena 1, a partir dos estúdios do Monte da Virgem, para este programa sobre o disco Venham Mais 5, caracteriza aquela que foi a sua atividade de quase 30 anos, 13 dos quais contando com José Afonso como artista exclusivo da Orfeu. Isso não era só negócio, era também amizade e querer fazer coisas novas e diferentes. E poder fazê-las. Porque, como eu digo, outra grande possibilidade que tive foi ter o apoio financeiro da firma onde estava, que na altura era uma firma bastante poderosa, do ponto de vista financeiro, e que me deixavam alimentar os investimentos que eu fazia nessa área da poesia e da literatura e dos discos, que pareciam que não se iam vender, mas se venderam. No fim foi um bom investimento. E isto, apesar de, a bem dizer, para facilitar, nem fazer contas. Eu nunca fiz contas para se ia ganhar. É uma coisa incrível, que jogam com os comerciantes, só fazem contas para ganhar dinheiro. Há outros valores, não é, que é necessário. Portanto,
Eu não tinha o problema do dia-a-dia, porque exatamente tinha uma firma, como eu disse, suficientemente importante por não termos problemas financeiros. Portanto, não era brincar com o dinheiro, nem eram mecenas. Eu tinha a ideia que podia fazer coisas, que podíamos de facto abrir uma nova ordem, uma nova frente de facto na música, e com investimento inicial que depois seria reprodutivo. Arnaldo Trindade não tem qualquer espécie de problema em confessar que não hesitou em aplicar aos discos aquilo que aprendera como bem-sucedido empresário na área dos eletrodomésticos. Fui à França comprar uns milhares de giradiscos daqueles de mala. E então fazíamos uma campanha nessa convenção que dávamos uns giradiscos a comprar 100 discos long play, não é? Foi a maneira de se desenvolver o negócio dos microondas, que não existia. Portanto, está a ver, digamos, isto é uma tirar vantagem também do espírito comercial do eletrodoméstico. Já com o primeiro disco de José Afonso gravado, Cantares do Andarilho, 1968, e à beira da gravação do segundo, Contos Velhos, Rumos Novos, Arnaldo Trindade aposta na organização da primeira Convenção Internacional do Disco, que reúne em Ofir grandes nomes da música anglo-americana e agita o acanhado e provinciano mundo da indústria discográfica portuguesa. Impensável. José Afonso e Elton John chegam a partilhar o mesmo palco, numa iniciativa estrondosa, cuja breve recordação justifica o aparecimento nesta conversa de Vera Lagoa, de Adriano Correia de Oliveira, também ele artista exclusivo do Orfeu, do próprio José Afonso e do Sr. Sardinha. Arnaldo Trindade. Quando nós fizemos a primeira Convenção Internacional do Disco, onde vieram o Foundation, o Status Quo, o Long John Baldry, que era o número 1 na altura e todos os artistas portugueses, não é? E o José Afonso esteve lá a cantar, juntamente com o Status Quo e com o pianista do Long John Baldry, que era um senhor chamado Elton John. E está a ver um José Afonso metido naquele meio todo. Aquilo foi um happening, 2 dias. Já tinha uma certa experiência de convenções, porque fazíamos essas convenções com os eletrodomésticos nos Estados Unidos, não é? Exato. Portanto, eu passava muito tempo nos Estados Unidos e Inglaterra e via como é que se trabalhava a parte comercial dos artigos. E o disco também era um artigo, não é? E então, quando chegaram 200 pessoas, o Sardinha começou a subir os quartos e a certa altura aparece a Vera Lagoa. Disse, Sr. Sardinha, você está bem que me ponha com um, mas com os dois não. Com o Zeca Afonso e o Adriano no mesmo quarto não pode ser. Claro que o Sardinha entrou em pânico e dizia assim, Dona Lagoa. E eles diziam, não me chamo Dona Lagoa, se não me chamo Dom Carapau. E foi coisas assim, com anedotas, digamos, da época, que se criou o espírito da empresa. O espírito que envolveu José Afonso ao longo de 13 anos entre 1968 e 1981. Convenham mais 5, o disco de 1973, sexto de 11 em selo Orfeu. Estávamos a meio de um caminho que o editor Arnaldo Trindade nos ajuda a recordar neste programa especial dedicado ao primeiro disco de José Afonso, integralmente preenchido com canções escritas e compostas pelo próprio José Afonso. O disco da contagiante Nefertiti Não Tinha Papeira. Nefertiti não tinha papeira, tudo acabou Nefertiti. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou par de peças. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou par de peças. Nos funerais de antanho, as capicoas gritavam e às escuras na cozinha só as galinhas dormiam. E às escuras na cozinha só as galinhas dormiam. Mas não era o rei do fandango, do fandanguilho picado. Maria, se fores ao baile, leva o casaco castanho. Maria, se fores ao baile, leva o casaco castanho. Nefertiti não tinha papeira, tudo acabou um apetite. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou par de peças. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou par de peças. O rei João era dos pesos, chamam-lhe João dos Quintos. Lá na terra brasileira vinham os quintais de ouro preto. Lá
lá na terra brasileira, vinham gritar do Ouro Preto. Vem-se uma soma interessada, a quem interessa algum dia, de lingotes e pimentas, ainda vamos ao fundo. De lingotes e pimentas, ainda vamos ao fundo. Nefertiti não tinha papeira, tudo acabou um apetite. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou para festa. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou para festa. Lá para o reino da Arábia havia línguas aos centos, que grande rebaldaria, e a Palestina às escuras. Que grande rebaldaria, e a Palestina às escuras. Os cheques israelitas, já que estou com a mão na massa, lembram-me os cheques das fitas que dão porrada a quem passa. Lembram-me os cheques das fitas que dão porrada a quem passa. Nefertiti não tinha papeira, Tutankhamon um apetite. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou parrafesse. Já minha avó me dizia, e olha que eu sou parrafesse. Nefertiti não tinha papeira, uma das canções escritas e compostas por José Afonso na prisão de Caxias, pouco tempo antes de entrar no estúdio Aquarium, em Paris, para gravar o álbum Venham Mais 5, sob a direção musical de José Mário Branco e com produção de José Nisa. Programa especial da Antena 1, com montagem de António Antunes, em que o editor Arnaldo Trindade, 78 anos, e hoje retirado profissionalmente, recorda José Afonso em palavras carregadas de simbolismo. O Zé Afonso era uma pessoa com um sentido de humor extraordinário. E outra coisa, sabe que o Zé Afonso, naquele aspecto um bocado desgarrado das coisas, era uma pessoa que vestia bem, era elegante, era uma pessoa que tinha bom gosto. Uma das coisas, por exemplo, a primeira oferta que ele me deu foi o livro 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que eu fiquei encantado, porque eu não conhecia o Garcia Marques. Portanto, a ver, ele tinha essas pequenas coisas de ser simpático, não é? E ele era uma pessoa extraordinária. Claro, com as ideias dele, nós nunca discutíamos política, falávamos, conversávamos sobre isso, mas discutir não, porque o meu pai dizia-se uma coisa: nunca discutas política nem religião. E eu assim fiz, nunca discuto. Converso, falo e chegamos sempre a uma conclusão. No fundo, nós estávamos no mesmo barco na altura, não é? Estavam eles, Arnaldo Trindade e José Afonso, mas não apenas eles. O segredo de Orfeu era uma ligação extremamente forte, de amizade e de festa, de alegria. Uma alegria editar um disco novo. Quando estávamos juntos, terminávamos um pouco como Asterix e o Obelix, depois das lutas, no nosso caso era das gravações, era sempre uma festa. E até tínhamos um bardo a cantar, não é? Mas esse nós não amarrávamos em cima de uma árvore. E quem era esse? Era o Denis Sintra, coitadinho. O Denis Sintra, outro grande homem, não é? Grande cantor, também amigo deles, que faleceu muito cedo. Pois foi. Era também um dos que aparecia também com a sua guitarra a cantar o Santa Catarina. Perlim, perlim, pepé. Um manancial de recordações. Arnaldo Trindade, o antigo editor de José Afonso, a quem esteve ligado durante 13 anos e de quem editou 11 discos, afinal, a quase totalidade da discografia e a mais significativa e marcante do autor de Grândola, acompanha-nos neste programa especial que dedicamos à reedição remasterizada de Venham Mais 5, o disco de Paz, Poeta e Pombas. A paz viajou em busca do silêncio, sitiou Berlim, abdicou em Londres. A paz saltou dos olhos do poeta, atacada de psicose. Maníaco-depressiva, maníaco-depressiva, maníaco-depressiva. Nessa altura que as pombas solicitaram nas agências as tarifas, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta que gozava na Suíça
licença graciosa. A paz saiu aos saltos para a rua, comeu mostarda, bebeu sangria. A paz sentou-se em cima de uma grua atacada de astenia. Maníaco-depressiva, maníaco-depressiva, maníaco-depressiva. Foi nessa altura que as pombas solicitaram das agências as tarifas, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta que gozava na Suíça de uma licença graciosa. Paz, Poeta e Pombas. José Afonso em Venham Mais 5. Uma canção de José Afonso que ajuda o nosso convidado, Arnaldo Trindade, a recordar uma hilariante história dos tempos em que José Afonso e o próprio Arnaldo Trindade, na qualidade de editor, tinha de forçosamente fazer frente à censura. Arnaldo Trindade. Mas no tempo mais difícil da censura, eu e o Adriano, fomos ao Majestic, estava lá um antigo colega do Adriano, que era o censor da rádio na altura, que é um coronel, que por sinal era mouco. E nós conseguimos convencê-lo a que o Zé Afonso fosse diretamente cantar na rádio emissora nacional. Está a ver o que era, não é? Isto é depois dos vampiros, atenção. Agora, comprometemos que não ia cantar nada que fosse, digamos, difícil para eles aceitar que ele gravasse. E pronto, e fomos para a estação, e foi ele e o Adriano, e estava o Adriano a entretê-lo, a contar coisas de Coimbra, não sei o quê, e o Zeca a cantar muito bem, aquelas coisas todas fáceis e simples dele, e baladas, não sei o quê, e a essa altura ele apresenta, agora vou contar pombas. Claro, o homem que era mouco diz, bombas para a emissão. Não pode continuar. Ele diz, seu Coronel, são pombas brancas, a paz e não sei o quê. Mas o homem queria interromper logo aquilo tudo por causa das bombas. O que é certo é que, de uma maneira ou de outra, artista, produtores, editores, lá conseguiam arranjar truques para fintar a censura. O senhor Arnaldo Trindade, para fintar a censura, Mandávamos uma quantidade de textos, não é? Para eles aprovarem, para verem, porque não se podia fazer depois um disco que tivesse tirado logo a edição toda embora, não é? Que fosse proibido. E isso foi negociado, não é? Foi negociado e muitas vezes, como disse, os temas mais fortes, mais evidentes eram aprovados. E às vezes temas inocentes cortavam-nos para ver a qualidade de censores. O produtor e também músico e compositor, além de médico, José Nisa, teve um papel decisivo no desigual combate com a censura, mas foi também decisivo nas gravações dos discos de José Afonso em estúdios de Madrid e de Paris. Era a ele que competia propor. Arnaldo Trindade limitava-se a autorizar. Bem, eu nunca interferi nisso. Quer dizer, a nossa produção é que resolvia. E eu só dava o aval ou não e aprovava o orçamento, não é? Porque de resto era a parte que nós tínhamos. Eu tinha confiança absoluta no nosso departamento de produção, no Zé Nisa, sobretudo. No Zé Nisa era uma pessoa de uma qualidade extraordinária, de um bom gosto e, sobretudo, uma seriedade a toda a prova, não é? Parênteses. Arnaldo Trindade, 78 anos, o antigo editor agora retirado, não tem estado inativo e atira-se à escrita. Um livro de poemas, que é também um livro de memórias e de tributos, intitulado Catarse, só não está ainda pronto porque o autor não se cansa de o acrescentar. E é nesse Catarse que Arnaldo Trindade homenageia, em nome do produtor José Nisa, homem de seriedade a toda a prova, tal como acabou de nos dizer, muitos daqueles com quem trabalhou nos anos dourados da editora Orfeu. É assim a elegia a José Nisa. Santarém, terra de sol e sombra,
seu grande rio a deslizar para o mar sem parar e o ribatejo criar. Terra de Nisa, meu amigo, meu irmão, meu biógrafo de eleição, companheiro no mundo da canção, carentes da utopia, mas acima de tudo da poesia. Tu e eu nos braços de Orfeu, a sonhar com a glória de um dia. Terra de Viegas, dizendo poemas que gostas, no teu mano a mano com Daniel Filipe, eu não faço apostas de quem diz melhor a invenção do amor, se o poeta ou o ator. E depois do meu adeus, quando partir, e os três nos encontrarmos, não sei em que lugar, tragam outros meus amigos também, tragam o Adriano e o Zeca, para com voz plena todos cantarmos a Vila Morena. Arnaldo Trindade num poema, os amigos da canção e da poesia, como por exemplo Fausto. Fausto Bordalo Dias, que recentemente em concerto no Coliseu do Porto homenageou Arnaldo Trindade sentado na plateia, pedindo para ele uma salva de palmas. Arnaldo Trindade foi ovacionado de pé porque um amigo da canção e da poesia o citou, apontando-o entre centenas de pessoas acomodadas na plateia da Sala Grande. Um amigo para a vida, como foi José Afonso. O retrato, por Arnaldo Trindade. Um gênio está sempre atual, não é? Está sempre atual. E veja a parte musical, os arranjos e tudo. Este é atual. Então, se puseram ainda melhor, tecnicamente, agora é que se pode ver a qualidade que aquilo teve, que tem hoje e que tinha muito mais na altura, porque não havia certas vantagens técnicas que hoje há, não é? Ele tinha uma cultura enorme, não é? O Zé Afonso. E depois era uma pessoa com bom humor, e era uma pessoa, de facto... O Zé Afonso era uma pessoa educadíssima. O Zé Afonso veio de uma família, já que estamos a falar agora em burguesia liberal, era isso, não era? Andava sempre com livros, andava sempre a ouvir música e tal. Era uma pessoa muitíssimo nervosa, não é? Como contei essa questão do lado das pastilhas para gravar, mas era uma pessoa com uma cultura extraordinária. E depois estava avançado no tempo de uma maneira extraordinária, sabe? Eu aprendi imenso com ele, e, aliás, muitas coisas que nós falávamos, eu depois, sobretudo em literatura e música mesmo, eu vinha depois a ver que, de facto, ele estava no melhor que havia, não é? Ele tinha um bom gosto extraordinário, não é? Aliás, é a razão, uma das maiores razões do sucesso dele era o bom gosto dele, que ele nunca... Era uma pessoa que nunca iria dizer sim a uma coisa que ele não gostasse, não é? O testemunho pessoalíssimo do antigo editor de José Afonso, Arnaldo Trindade. O testemunho que um dia não deve tardar, também estará em livro, Catarse, em forma de poema, David e Golias, que é igualmente o retrato de uma época. Arnaldo Trindade. A luta de David é a luta das utopias contra Golias. As forças de Davi, as forças do bem eram numerosas. Zeca, Adriano, Sérgio, Fausto, Vitorino, Zé Mário, Zé Nisa, Genita, Samuel, Cília, Letria, Barroso, Viegas, Fanhais e muitos mais. As forças do mal de Golias eram também muitas. Fome, analfabetismo, pobreza, ignorância, prepotência, de repressão. Tudo isto aconselhava a imigração com a melhor solução. David saiu da Modorra, dos braços de Morfeu, e abraceu o deus Orfeu, deus da música e da poesia, e da noite para o dia, de madrugada. De Orfeu suas canções fizeram revoluções, e as utopias derrotaram Golias. Vieram as liberdades de se poder escrever e falar, mesmo do que se ouvir não se gostar. E o melhor bem que se pode ter, e finalmente Davi deixou Orfeu para dormir nos braços de Morfeu, num inteiro descanso do guerreiro. Se calhar não é ousado afirmar que o antigo editor Arnaldo Trindade é também ele um guerreiro em descanso. Com o precioso testemunho deste cidadão de 78 anos, um homem que fica também ele nas páginas da história da música em Portugal, apresentámos a edição remasterizada de Venham Mais 5 de José Afonso, o disco de A Formiga no Carreiro, a que vinha em sentido contrário, essa, tal como andou José Afonso. E ao lado dele, tantos e tantos anos, Arnaldo Trindade, o antigo editor que nos ajudou a perceber o ambiente e as circunstâncias em que José Afonso gravou os principais discos dele.
Também ele, Arnaldo Trindade, um homem que ousou caminhar em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao Tejo, caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao Tejo, caiu ao Tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às tábuas, larpou, trepou às tábuas que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vai outro carreiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vai outro carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias, Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas, para trepar às varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vai outro carteiro. Mudem de rumo, já lá vai outro carteiro. A formiga no carreiro andava à roda da vida. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinhela caída. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou à brava, furou à brava, numa cova que ali estava, numa cova que ali estava. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vai outro carteiro. Mudem de rumo, já lá vai outro carteiro. A Antena 1 apresentou o programa especial dedicado à nova edição, remasterizada por Tó Pinheiro da Silva, do sexto disco de José Afonso para a editora Orfeu, de Arnaldo Trindade. Venham mais 5. O último que gravou antes do 25 de Abril e o primeiro que é totalmente preenchido com canções escritas e compostas pelo próprio José Afonso. Gravações de António Antunes e de Manuel Augusto. Convidado, Arnaldo Trindade. Foi um privilégio para mim o ter conhecido. Foi das pessoas que eu conheci que mais me tocaram, não é? Em tudo. E sobretudo como pessoa. Vir para a rua gritar. Venham mais 5, um programa de António Macedo. Para a semana, neste horário especial, Coro dos Tribunais.
assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Bem me diziam, bem me avisavam como era lá. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é o rã. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo